Boa noite a todos os amigos ouvintes do vlog do Conde Lope Villanueva. Desde já agradeço os números de doações que recebo e continue me ajudando nesta empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se nesse canal. Esse Juan Oliveira, ele se acha o gênio da lâmpada no que diz respeito à contestação à Igreja Católica. Mas é sempre aquela história. Algo que une um protestante ao outro não é uma doutrina, não é uma confissão de fé, não é absolutamente nada. É sempre o ódio à Igreja. Neste ponto, eles são unidos. Eles são unidos, como já dizia o padre Leonel Franca, na negação, nunca na afirmação. Mas vamos lá. E aí ele está falando sobre a questão da intercessão dos santos. E ele fala um conjunto emaranhado de besterol que nós podemos analisar aqui através de um react muito rápido. Que você me explica a intercessão dos santos com base bíblica, né? Com base na Bíblia. Aqui nós temos também uma falácia muito específica do protestante, de ele querer reduzir toda a dimensão da mensagem cristã à sola escritura. E muitos católicos muitas vezes caem nesse jogo porque entra nos termos dos protestantes. Não quer dizer que nós não devamos justificar certos pontos da tradição católica segundo a Escritura, mas sim que nós sabemos que a Sagrada Escritura não é a única fonte de fé dentro do catolicismo. Esse é o primeiro ponto. Porque se nós nos basearmos na Sagrada Escritura e tão somente na Escritura, muitas coisas não seriam explicadas dentro da fé cristã. Eu perguntaria para o senhor João Oliveira, por favor, me baseie na própria Escritura, somente na sola Escritura, qual a relação canônica dos textos bíblicos? Qual livro dentro da Sagrada Escritura, qual dos 73 livros da Sagrada Escritura, onde está a menção da relação canônica dos livros da Escritura? Onde é que está um texto ali dizendo, olha, tais livro é inspirado, outro livro não é inspirado, e assim sucessivamente? Onde é que está dito isso? Aqui você pode até desmontar a própria validade canônica da Escritura usando a sola Escritura. Porque se não está mencionado na Escritura a canonicidade dos textos bíblicos, então podemos duvidar da própria canonicidade dos textos bíblicos, porque a fonte que deu legitimidade à canonicidade dos textos bíblicos é uma fonte extra-bíblica. Mas nós podemos também ir além, a própria sola Escritura. Se vocês observarem todas as citações que os protestantes fazem da sola Escritura, se baseiam simplesmente em interpretações desconexas em que certos personagens bíblicos citam a Escritura. Então, se citou a Escritura, é sola Escritura. Mas se no Novo Testamento nós temos a autoridade da Igreja, a autoridade da tradição citadas nas Escrituras, como também nas próprias Escrituras, nós temos uma carta de Paulo que diz que a Escritura é divinamente inspirada. Só que existe um problema. Qual Escritura ali está se referindo? Se quando ele escreveu aquilo, não existia nem mesmo boa parte dos textos do Novo Testamento. E quiçá, talvez até os próprios evangelhos. Provavelmente ele está se referindo ao Antigo Testamento. Então não se poderia aplicar a princípio aquele conceito aos evangelhos se eles não estavam prontos. Ou pelo menos, se os evangelhos também são inspirados, quando ele está falando a divina escritura é inspirada, então podemos deduzir que alguém afirmou, testemunhou, guardou aqueles textos e disse, isso aqui é inspirado. Mas quem foi que disse isso? Foi a Bíblia? Não, foi a Igreja. Simples assim. E aqui ele fala da intercessão dos santos. Os apóstolos não intercediam milagres? Não eram intercessores até no plano da mensagem divina? Os apóstolos não falavam em nome de Jesus Cristo? Isso também é intercessão. E o próprio Paulo de Tarso também cita a intercessão. Fazer súplicas, orações, intercessões, porque Deus quer a salvação de todos. Isso aqui já acaba até com a visão da predestinação calvinista. Mas tudo bem, vamos lá. Então, lá nas bodas de Caná, né, Jesus estava num casamento, aí Maria, né, pediu para Jesus transformar água em vinho, aí ele foi lá e transformou. Essa é a base bíblica para a intercessão. Não. A base bíblica para a intercessão, na verdade, são de vários aspectos ali. Mas vamos acompanhar o raciocínio capcioso do protestante. Não, pera lá.
Você acabou de narrar um fato onde duas pessoas aqui no plano físico, né, estavam conversando e uma pediu favor para a outra, né? Eu quero que você me mostre alguém lá no mundo espiritual intercedendo por alguém do plano físico. Veja uma coisa interessante. Ele começou com uma premissa chamada intercessão dos santos. Aí a resposta católica fala da intercessão de vários santos, de profetas, de apóstolos e tudo mais. Aí depois ele muda a linha do raciocínio e pergunta intercessão dos santos no plano espiritual. Aqui são duas proposições diferenciadas. E ao mesmo tempo a pergunta dele é capciosa. Porque a primeira pergunta já foi respondida. Ou seja, que há a intercessão dos santos. Pelo menos no plano físico, segundo o raciocínio dele. Mas vamos ver a besteira. Tem isso na Bíblia? Ah, sim, alguém no plano espiritual intercedendo pelo alguém do plano físico. Não, mas nas bodas de Caná... Não, pera lá. Você já está fazendo um malabarismo bíblico aí. Veja aqui, e quem está fazendo malabarismo é ele, mas vamos lá, a gente vai dar a resposta. Entende? Não existe nenhuma base bíblica de alguém lá do mundo espiritual intercedendo por alguém do plano físico. Aqui nós temos, claro, uma linha de argumentação em que ele determina os próprios parâmetros para a resposta católica. A sola escritura. Só que a sola escritura não é seguida pela Igreja Católica. Quando nós falamos da intercessão dos santos, existe um conceito muito mais amplo que até mesmo transcende a escritura. E eu vou explicar, inclusive, alguns pontos que podem, inclusive, afirmar sobre esse conceito da intercessão, mesmo no plano espiritual. Mas vamos lá. E a Bíblia diz que somente Jesus tem capacidade de fazer isso, né? De interceder lá do plano espiritual para o mundo físico. Aqui nós temos um grande problema. Ele faz uma confusão entre intercessão. O que é intercessão? Intercessão é o seguinte, é você intermediar uma oração, intermediar, né, um atendimento em que você se torna meio para chegar a Jesus ou para chegar a Deus. Quando um pastor protestante reza intercedendo pelo seu fiel, né, ele não está negando a mediação de Cristo. Pelo contrário, a intercessão não nega a mediação. É aí que está o problema. Se eu oro para alguém que me pede essa oração, olha, peça para Deus por mim, em nenhum momento eu estou negando a mediação de Cristo. É justamente o contrário. Eu estou me direcionando a Cristo, só que intercedendo em favor de uma pessoa. Onde é que a intercessão nega a mediação? A intercessão negaria a mediação se eu me direcionasse sem Deus. Aí sim seria complicado. O que é bastante autocontraditório, diga-se de passagem. Ou sem o próprio Jesus Cristo. Sem a mediação de Jesus Cristo. Mas em nenhum momento um católico pede oração ao santo negando, por exemplo, a Trindade, negando Jesus Cristo, negando a Deus, etc. Muito pelo contrário. Mas vamos lá. Somente ele. Mas eu te faço outra pergunta. Olha que argumentação muito capciosa, mas vamos lá. O que você acha daquelas religiões que ficam invocando os mortos, né? Ah, meu Deus do céu, que palhaçada. O que você acha? Ah, eu acho essas religiões tudo herege, porque a Bíblia é muito clara, né? Que Deus proíbe a invocação de mortos. Portanto, né, isso aí é tudo heresia, né? Porque essas pessoas ficam invocando os mortos, mas na verdade não é o morto que está falando com ela, é um demônio infiltrado, né? Um demônio ali maquiado. Gostei da sua resposta. Mas quando você invoca um santo que já morreu, não é praticamente a mesma coisa? Não, claro que não. Os santos estão com Deus, né? Então a gente pode sim pedir, né, intercessão para eles, né? A gente pode invocar o nome deles, né? Porque eles estão vivos com Deus, né? Concordo com você que eles estão vivos com Deus, mas quando a Bíblia diz não invocai os mortos, ela está dizendo para não invocar as pessoas que já partiram aqui da terra do corpo físico, né? Pera lá, vamos lá. Aqui temos um problema eclesiológico que ele não explica porque ele não entende. Porque ele é ignorante. Ele é simplesmente aquele cara que lê a Bíblia e tira as conclusões a partir do nada. Nós temos que entender isso. Vejam, existe uma coisa chamada igreja. A igreja não é somente um corpo místico terreno. Ele é um corpo também espiritual. Então, quando nós falamos de igreja, nós estamos falando da igreja no céu e a igreja na terra. A igreja que estão, no caso nós chamamos de igreja militante na terra, em que nós estamos buscando a salvação, lutando pela salvação das almas nossas e também de nossos irmãos.
E nós temos a igreja triunfante, a igreja da comunhão dos santos no céu. Quando há, por exemplo, o pedido da intercessão de um santo, nós estamos falando o seguinte: nós rezamos enquanto igreja no céu e na terra. Não é um chamamento do morto, no sentido de eu ter contato com o morto. Porque o que a Sagrada Escritura condena é o quê? É a necromancia, você ter contato com os mortos, você partir da sua atitude para ter contato direto com os mortos. Quando um santo reza no céu, ele não tem contato direto com a gente. Mas ele ouve nossas orações, porque ele está na proximidade com Deus e também nos dons que Deus dá para ele para participar junto do corpo místico. E alguém vai perguntar, onde está isso na Escritura, etc. Eu poderia citar, por exemplo, Apocalipse. Em Apocalipse, do capítulo 6 ao versículo 9 até o capítulo 8, nós temos uma representação de santos que estão rezando no altar do Cordeiro, implorando para a volta de Cristo no dia do juízo, para vingar o sangue dos mártires. E depois nós percebemos aqui que as orações dos santos sobem como incensos no altar, e essas orações descem como relâmpagos e trovões no mundo. Olha só, isso aqui é uma menção clara de que os santos estão orando por nós no céu. E por que não haveria a intercessão dos santos? Nós temos também um exemplo do rico mau e de Abraão. O rico mau morre, vai para o inferno, e Abraão está no seio de Abraão, como os judeus entendiam. E o rico mau pede intercessão a Abraão. Tudo bem, alguém poderia refutar, mas são dois mortos. Mas é aí que está. Se um morto está intercedendo para outro morto, nada impede também que interceda para um vivo. Porque da feita que nós estamos observando que as orações dos santos do céu estão na terra, vão para a terra, e partindo do pressuposto de que a igreja é um corpo místico que nos une ao céu e à terra, então nós, em comunhão com os santos, nós oramos conjuntamente. Evidentemente que tem certas definições que não são muito claras na Escritura. Porque a Escritura mesma não tem essa missão de ser sola Escritura, já começa por aí. Existem alguns elementos da Sagrada Escritura que, se não houvesse a tradição e não houvesse o magistério, elas parecem sem sentido. Como é que nós explicaríamos, por exemplo, a questão dos santos orando para que volte o dia do juízo, a oração deles caindo como relâmpagos e trovões na terra? Ou seja, se eles caem como relâmpagos e trovões na terra, é porque elas têm algum efeito sobre a vida das pessoas. É simples assim. Nós temos também cenas como, por exemplo, os ossos do profeta Eliseu ressuscitam um morto. Alguém pode dizer que foi uma intercessão de um morto por um vivo? Que ressuscitou um vivo? Como é que nós explicamos certas menções bíblicas? Nós explicamos a partir da complementação que a igreja dá. Da mesma forma que a igreja também deu a seguinte complementação de muitas explicações que para nós são bastante obscuras. E que, portanto, os evangélicos e os protestantes em geral, ao se firmarem somente na sua escritura, fora da sua escritura só existe a opinião do evangélico ou de qualquer protestante que lê a Bíblia. Sem embasamento em 2000 anos de experiência, em 2000 anos de ensino histórico da igreja. Esse aqui é o grande problema. Vamos ver outra coisa. Não está falando do espírito. Então, a pessoa que já morreu aqui no corpo físico, né, não existe mais na terra ela não pode ser invocada. É isso que a Bíblia diz. Mesmo aqueles que estão no céu, eles também não podem ser invocados. Ou você acha que o texto está se referindo a pessoas que foram para o inferno? Não, é todo tipo de morto. Partiu dessa terra, está morto, né? Não pode ser mais invocado. Veja uma coisa interessante. Quando nós falamos da questão da invocação, como ele está falando da necromancia. Em nenhum momento a Igreja Católica prega necromancia. Ninguém está chegando aqui, sentando, sei lá, numa mesa branca e falando com o morto. Não. O que está falando é de algum aspecto eclesiológico da igreja. Que existe uma igreja no céu que ora por nós e uma igreja na terra que ora conjuntamente. Essa igreja que intercede na terra é a igreja também que intercede no céu. Porque a religião cristã não é a religião dos mortos, mas sim a religião dos vivos. E se os santos estão vivos no céu e estão orando por nós, porque
eles geram efeitos na Terra, então logo eles têm um vínculo espiritual com a igreja terrena. Os santos não param de orar no céu e, portanto, também não param de interceder. O fato da Sagrada Escritura ter certos aspectos bastante obscuros podem ser explicados pela tradição católica, que é o seguinte: não é contato do morto, é simplesmente uma ligação terrena com a igreja que está no céu. Simples assim. E com certeza isso diverge radicalmente do espiritismo, diverge radicalmente de outros segmentos que falam de contatos diretos com os mortos. Porque quando alguém pede intercessão ao santo, mesmo morto, ele não está contactando com o morto diretamente. O morto está no âmbito superior do espiritual, enquanto ele está no âmbito inferior do terreno. A diferença é que existe uma união mística entre o céu e a terra. E essa vinculação mística é que nós católicos, dentro da igreja terrena, oramos junto com a igreja espiritual. Vamos lá. De Saul, por exemplo, que tentou invocar o profeta Samuel, um homem santo de Deus. Ou seja, quer dizer, ele dissimula o católico ignorante que ele debate. Basicamente isso. Essas pegadinhas protestantes são tão chatas, porque no final das contas é cada palpiteiro, é cada moleque safado criando conjecturas do que é o catolicismo, quando na verdade o catolicismo é uma coisa mais ampla. Vamos lá. Herege. Ah, eu que sou herege, eu acabei de provar que não existe intercessão dos santos que estão lá no céu, né, em favor dos vivos aqui na terra, que só Jesus pode fazer esse papel. Eu também te provei que invocar os mortos, ou seja, os santos, né, que vocês invocam, é pecado de necromancia. Não, meu filho, nós não invocamos a presença do morto na nossa frente, nós não fazemos mesa branca e etc. Esse tipo de assimilação do catolicismo com o espiritismo é uma coisa tão ridícula, tão vulgar, que é só mesmo um sujeito tão nefasto é capaz de fazer essas assimilações, como muitos protestantes fazem. Não existe necromancia no catolicismo. O que existe, basicamente, é o fato de que nós temos uma união espiritual com um corpo místico também que está no céu. Porque esses santos que conseguiram a salvação estão no céu orando por nós. Simples assim. Existe uma união mística entre o céu e a terra. O problema é que ele nem se apercebe que a visão que ele tem de igreja é uma visão materialista e ao mesmo tempo individualista. Olha, o santo morreu, tá lá no canto dele. Não existe mais a união mística do céu e a terra. Não existe mais o corpo místico. Quando os católicos guardam a lembrança dos seus santos, eles guardam pensando que são irmãos de fé. Santa Teresa d'Ávila é uma irmã de fé para mim. São Juan de la Cruz, inclusive xará dele, São João da Cruz, é um irmão de fé meu, só que viveu no século XVI. E eu tenho esse vínculo espiritual com essa pessoa, até hoje. É a questão da eclesiologia católica, que esse pessoal não entende, porque a eclesiologia protestante ela é materialista. E veja que a questão da intermediação dos santos, mesmo os santos mortos, nós temos, por exemplo, casos de mártires que, quando estavam preparados para morrer, eles diziam para os cristãos: olha, no céu eu vou rezar por vocês. Alguém vai dizer que um santo não poderia rezar pela igreja militante? E alguém poderia dizer: mas como é que o santo tem onipresença, onisciência? Não, não é que seja onisciente, onipresente. É que os santos, no céu, têm dons diferenciados das pessoas na terra, evidentemente. Eles estão na proximidade com Deus. Eles estão na amizade com Deus, na plenitude com Deus, na graça de Deus. E eles estão, conjuntamente com Deus, zelando pela igreja militante. Alguém vai dizer: mas isso é bíblico, antibíblico. Não, pera lá. A Bíblia não vai te dar uma definição de manualzinho de muitas coisas. Porque muitos pontos da Bíblia são obscuros e que são complementados pela tradição oral. E vice-versa. Não tem nada a ver com mesa branca, não tem nada a ver com espiritismo. Isso é tudo babaquice. Primeiro porque a gente não tem contato com o céu, diretamente.
A gente não tem contato com o santo. Olha, um santo se encarna aqui, está aqui na minha frente e tudo mais. Inclusive a igreja proíbe a necromancia. Isso está no catecismo. Contato com os mortos, etc. A gente não tem contato com o santo direto. A gente tem um vínculo espiritual com a igreja no céu. Com a igreja corpo místico da igreja triunfante no céu. E essa igreja triunfante nós sabemos que oram por nós. Estão conjuntamente conosco. E no caso de Apocalipse, capítulo 6 até o capítulo 8, dá uma dimensão de que os santos estão orando por nós. E que também nós não estamos sozinhos no caminho da salvação. Simples assim. Vamos lá. Né? E eu que sou herege? Não, você é herege sim. Sabe por que você é herege? Porque você segue 30 mil opiniões diferentes. Isso se chama heresia. Que heresia quer dizer o quê? Caminho próprio, né? Eu vou escolher o meu caminho. Eu não vou escolher o caminho da igreja. Ah, e outra coisa. Para os santos, né, ter a possibilidade de ouvir milhões de orações ao mesmo tempo, eles teriam que ser oniscientes. E nem adianta falar que Deus concede esse poder a eles. Ué, Paulo de Tarso escutou um pedido de um macedônio a quilômetros de distância, a milhares de quilômetros de distância. Por que os santos não teriam esses dons? Se esses dons são dados por Deus. Por que os santos perderiam esses dons no céu? Por que os apóstolos perderiam os dons deles no céu? Porque eles estão mortos? Mas eles não estão no céu rezando por nós? E se rezando por nós, as orações deles não têm efeitos para nós? É a mesma coisa que falar que Deus delega a sua onisciência para os santos. Que besteira! Então vamos dizer o seguinte, que quando um santo fez um milagre, digamos um apóstolo, então Deus não delegou àquela pessoa o poder de curar? Porque foi por intermédio daquela pessoa que Deus curou. Mas eu acho interessante como esse protestante é tão capcioso que esses segmentos pentecostais e neopentecostais são, assim, pródigos em milagres. Em que um pastorzinho picareta começa a interceder um bocado de milagres fajutos. Agora, Deus não pode fazer um santo realizar um milagre. Não pode interceder um milagre através de um santo. Enquanto em Atos dos Apóstolos e muitas outras cenas nós temos inúmeras cenas de milagres realizadas pelos santos que intercediam, porque nós temos de falar que os milagres não são feitos exclusivamente pelos santos, mas Deus age no sentido de usá-los como intermediários desses milagres. E esse sujeito falou uma baita de uma heresia. Ele diz, Deus delega a pessoas que são só atributos dele. Deus não pode delegar a pessoas certos atributos que ele pode realizar? Não pode? Você está dizendo isso, cara? Então um santo não pode interceder um milagre. Mas o próprio Jesus Cristo falava isso para os apóstolos. Então, entre a sua palavra de Cristo, quem eu prefiro acreditar? Mas vamos lá. O que não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido é você afirmar, por exemplo, que os santos não podem interceder milagres. Isso sim não faz sentido. Deus não pode dar onisciência aos santos? Pode. Pode. Se eles estão na amizade com Deus, eles estão na proximidade do próprio Deus. Simples assim. Não faz nenhum sentido e nem tem base bíblica para isso. Essa questão de base bíblica é uma coisa muito engraçada, porque ele mesmo já falou uma coisa que não é bíblica. Afirmar, por exemplo, que santos não podem interceder milagres, porque isso é um atributo exclusivo de Deus. Ué, mas se o santo participa do milagre, Deus, de alguma forma, delega esses atributos, ou pelo menos intermedia esses atributos naquela pessoa. Então por que as pessoas, em vez de buscar diretamente a Deus, buscavam os apóstolos para querer um milagre? Porque eles confiavam nos apóstolos como intercessores da mensagem divina e da ação divina. Simples assim. É como se Deus precisasse de secretários ou de ajuda, né? Ai, meu Deus do céu. Então pronto, Deus não formaria apóstolos e não formaria nem a sua própria igreja. Veja, Deus não precisa dos apóstolos. Deus não precisa da igreja. Claro que Deus não precisa de nada. Mas Deus fez apóstolos e Deus criou a igreja como um mecanismo da salvação nossa. Não pela necessidade dele, mas por nossa necessidade. Nós necessitamos da igreja, como também nós necessitamos dos apóstolos. Porque eles foram transmissores da mensagem divina, eles realmente presenciaram a mensagem divina.
Qualquer dia desse, esse bonitão aí vai pegar a Bíblia e vai negar que o apostolado tenha sentido. Claro, para que eu vou precisar de apóstolos? Se eu posso pegar a Bíblia e tirar minhas conclusões self-service, como se fosse, sei lá, uma comida por quilo, e pronto, tô realizado, né? Vamos lá. Deus é um ser super poderoso, né? Ele não precisa nem fazer esforço para ouvir todas as pessoas ao mesmo tempo. É, claro, né? Então pronto. Então é o seguinte, eu não vou procurar o apóstolo para fazer um milagre por mim. Eu peço diretamente a Deus. Ah, vai embora, apóstolo. Em Atos dos Apóstolos, que coisa absurda. Que coisa absurda o pessoal pedir aos apóstolos milagres. Eu vou pedir diretamente a Deus. Para que os apóstolos, pô? Para que a Virgem Maria ter participado da salvação, da economia da salvação? Se Jesus Cristo pudesse, sei lá, aparecer por osmose, né? Aparecer assim do nada, puf, apareceu Jesus Cristo. Jesus Cristo encarnou e puf. Poderia ser isso. Ah, tira a Virgem Maria, tira os apóstolos, não precisa de ninguém, não. É muita burocracia isso. Portanto, ele não precisa de ajuda. Ele é onipotente, onisciente e onipresente. É verdade, quer dizer, Deus não inspirou profetas, não inspirou sábios, não inspirou os santos. E Deus não os conduziu. Eles são todos inúteis. O negócio mesmo é chegar diretamente a Deus e renunciar à igreja, renunciar aos santos, renunciar aos testemunhos de fé e etc. Pronto. Porque Deus não precisa de nada disso. É essa a sua argumentação? Evidentemente, só num ponto você tem uma meia razão. Realmente, Deus não precisa de nada disso. Mas Deus quis que fosse assim. Ou será que o Senhor vai pedir milagres diretamente para Deus sem os apóstolos? Como nós vemos em Atos dos Apóstolos. É isso que nós devemos perguntar. Por que as pessoas buscavam os milagres nos apóstolos e não diretamente a Deus? É porque, com certeza, as pessoas viam aqueles apóstolos como mensageiros diretos de Deus. Como se fossem os anjos. Como os católicos veem os santos como mensageiros de Deus, mesmo na morte. Mesmo na morte, porque na morte eles estão na plena amizade com Deus. Imaginem, se um santo em vida é capaz de intermediar um milagre, que dirá perto de Deus, próximo de Deus, no altar do Cordeiro, cujas orações são relâmpagos e trovões que dominam toda a terra. Porra! Nem preciso dizer mais nada. Então, meus amigos, muito fraquinho esse protestante, hein? Grande abraço.